Galera, é o seguinte, tem reforço bem encaminhado com o Corinthians. Você vai conferir agora aqui nesse vídeo as últimas atualizações do Timão, as notícias. Se inscreva, deixa seu like e a gente vai acompanhar as últimas atualizações agora com o Chico Garcia, beleza? Bora lá! Como esses. Vamos falar sobre as lesões, né? Porque, obviamente, o Yuri Alberto e o Cássio, eles esboçam uma preocupação. O Cássio, que foi expulso naquela disputa com o Rony, ele teve um trauma no quadril. Ele vai ser reavaliado e ele é dúvida para o jogo contra o Cianorte. A questão é, ele não vai jogar contra a Ponte no domingo pelo Paulistão. Jogo 8 da noite na Neoquímica Arena. Por que não, então, testar o Carlos Miguel para que ele não entre no jogo contra a Ponte, né, completamente frio, e já que o Cássio, enfim, está com esse problema, além da expulsão, da suspensão, ele está com um problema físico, né, deixa o Carlos Miguel, que sempre deu conta do recado e que a torcida quer ver, diante do Cianorte na quinta-feira, e depois ele joga no domingo também. Eu acho que é uma grande chance que o Antônio Oliveira tem de dar 2 jogos para o Carlos Miguel. Porque se ele entrar apenas contra a Ponte, é muito provável que o Cássio volte na outra partida e ele jogue apenas uma partida como algo pontual. Ele vai ter uma sequência de 2 jogos. E aí a gente consegue ter uma amostragem um pouquinho maior, inclusive num jogo de mata, num jogo decisivo, que é esse contra o Cianorte, né? Você não pode... perder, não pode. Empatar até pode, porque pelo regulamento o Corinthians classifica, né? O Corinthians tem o empate e a vitória. Regulamento esdrúxulo da competição, mas é o que acontece. O time pequeno, né, ou menor, ele precisa vencer o jogo para avançar. Então o Corinthians tem 2 resultados. É uma certa tranquilidade para você botar o Carlos Miguel, para ele já aquecer, e no domingo ele vai ter que substituir o Cássio. Eu acho que ele deveria fazer isso, mas eu tenho minhas dúvidas, até pela condição do Cássio, que a gente não tem necessariamente, né, como precisar até a próxima quinta-feira. O Yuri Alberto já é um problemão, né? Ele está fora do Campeonato Paulista. Ele fraturou a costela e o prazo de recuperação costuma girar entre 4 a 6 semanas. A gente está falando de 1 mês e meio, que é justamente o prazo até o fim do campeonato. A final está marcada para o dia 7 de abril, 1 mês e meio daqui para frente. Então o Yuri Alberto volta no Campeonato Brasileiro, nas próximas fases da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Não vai jogar o Campeonato Paulista, até porque é uma recuperação chata. Você não tem como fazer cirurgia, né? Você precisa de uma reconstrução óssea em que o corpo mesmo regenera. Você não pode fazer exercício físico nesse período, então você tem que esperar a coisa resolver para só depois você trabalhar fisicamente. Então, assim, é um período um pouco demorado e difícil que o Yuri vai sofrer a partir de agora. E justamente agora que ele estava voltando a fazer gols, ele vai se ausentar da equipe. Uma pena, uma lástima. O Sérgio Rocher, goleiro do Inter, sofreu uma fratura do ano passado e ainda não recuperou na costela. É uma região muito delicada e não há o que fazer. Você tem que esperar o corpo regenerar. Então, a gente tem que torcer para que seja o mais rápido possível, mas dificilmente ele volta para o Campeonato Paulista. Tem novo reforço, está encaminhado, o zagueiro Kaká, 24 anos, né, do Tokushima Vortis, do Japão. Ele está emprestado ao Atlético Paranaense até metade do ano. O Atlético não vai exercer a opção de compra, então o Corinthians está acertando o empréstimo até dezembro com o clube japonês. Ele sai do Atlético, se transfere para o Corinthians e repõe a saída do Lucas Veríssimo. A questão é, não no Campeonato Paulista. Nem vai dar tempo dele jogar contra o Cianorte, né, porque também o jogo é já na quinta-feira, mas Copa do Brasil ele vai poder jogar, porque ele pode ser inscrito. Daqui para frente, né, se o Corinthians chegar nas fases de mata, aí sim ele pode ser inscrito no Campeonato Paulista, mas essa reta final do Paulistão ele não vai poder jogar, porque o prazo já se encerrou, mas de qualquer forma o Corinthians precisa, né, repor numericamente, inclusive, alguém ali na defesa, e o Kaká é um jogador que inclusive pode brigar por titularidade, a gente não sabe, né? Hoje o Félix Torres e o Gustavo Henrique são os donos da posição, mas tem Copa América, tem convocação, tem suspensão, tem lesão, tudo que a gente já sabe. E aí você não pode depender do Caetano, do Raul Gustavo, na minha opinião, né? Então você precisa de mais um cara ali um pouco mais rodado, que é o caso do Kaká. Só para a gente fechar, a apresentação do Coronado nesta terça-feira, depois do treino da manhã, por volta do meio-dia, 1 da tarde. O Igor Coronado será apresentado à Fiel e aí a gente vai poder ouvir um pouco mais, saber das ideias, desses primeiros movimentos no clube, do que ele está achando, onde ele pode jogar. Esse novo reforço, badaladíssimo reforço, que vai agregar ainda mais qualidade ali na frente no setor de meio campo para o ataque do Corinthians. São as informações do Timão. Você gostou? Comenta aqui.
E inscreva-se no canal, você que não se inscreveu ainda, você que está se inscrevendo, muito obrigado de coração. Vamos chegar nessa meta de 1 milhão? Poxa, eu conto muito com você. Vamos lá, galera. É nítido a gente ver a postura diferente do Corinthians dentro de campo. Isso porque agora chegou um técnico de verdade, né? O Mano Menezes estava muito acomodado. Então o Antônio Oliveira chegou e mudou um pouco a cara do Corinthians. Teve seus erros aí no último clássico contra o Palmeiras, mas assim, a gente vê um time que briga, um time aguerrido, um time que morde mesmo, um time que tá ali em cima, que mostra o que é realmente ser Corinthians, tá? E essa identidade está sendo resgatada pelo Antônio Oliveira. A gente pode perceber isso durante as partidas. Tá um time mais organizado. Então um dos nomes, né, que a gente pode destacar nessa melhora do Corinthians, obviamente, é também o técnico Antônio Oliveira. Claro que chegando reforços ajuda muito mais, mas assim, a organização tática passa pela mão dele, tá? Então o Antônio Oliveira está sendo aí um bom técnico nessas partidas iniciais com o Corinthians. Eu espero que ele continue evoluindo, organize esse time e faça aí o Timão, esse elenco, né, ser um time forte e competitivo para o restante da temporada que a gente tem em 2024. Tá gostando desse timão aí que está sendo formado com novos reforços? Deixa aqui seu comentário e o seu like para nos ajudar e a gente volta aqui na próxima com mais notícias do Corinthians. Beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!